Saúde, força e luz. É durante a ditadura do Estado Novo que Getúlio baixa uma super censura, um fechamento do país. Uma só pessoa escreve a Constituição, o Francisco Campos, e imita a Constituição dos italianos, a Carta del Lavoro, e também a Constituição polaca, ou seja, depois que os nazistas tomaram o poder na Polônia. É por isso, por exemplo, que o jogador brasileiro tem até hoje o seu passe na mão dos clubes, apesar da Lei Pelé. Vem dessa época da intervenção do Getúlio em todas as áreas do Brasil. Então, o Getúlio terá uma grandiosa ditadura, censuradora, perseguidora, e uma coisa: a polícia getulista sabia diferenciar muito bem o inocente útil do comunista de verdade. Os comunistas de verdade, Getúlio vai torturar, matar ou, no mínimo, expulsar do Brasil. Agora, o inocente útil, o que é inocente útil? Você deve conhecer um monte. Hoje em dia temos aos montes, babacas que se dizem comunistas, que se dizem fascistas, que se dizem anarquistas, que se dizem liberais e não sabem do que está falando. Então tinha lá os bobinhos que se diziam comunistas. Só para deixar um pouquinho mais engraçado isso, o que o Getúlio fazia? Eram castigos leves. Pegava uma pedra de gelo imenso, colocava o cara sentado, pelado na pedra de gelo, o cara grudava. Ou então ele dava óleo de rícino, né? A polícia dava óleo de rícino, e o sujeito voltava para casa todo sujo, com a população dando risada, sabendo que ali ia um babaca que não era comunista, mas que dizia que era. Então, Getúlio vai saber corretamente separar o joio do trigo, e é o seu Estado Novo que industrializa o Brasil. Finalmente ele consegue. Getúlio Dornelles Vargas consegue industrializar o Brasil. Ele tomará todas as medidas possíveis, as empresas alicerces. Perfeito? Então, é nesse momento que se tem o auge do projeto getuliano. Inclusive, você sabe que o Brasil se oferece nas esquinas porque nós somos um país dependente, não subdesenvolvido, dependente. Nós dependemos de todo mundo para viver. Então, veja bem, nós podíamos nos oferecer para os Estados Unidos, nós podíamos nos oferecer para o Hitler. E o que o Getúlio fez? Primeiro, sendo pragmático, ele esperou para saber que lado ia vencer a guerra. Em 1942, sabia-se que quem venceria a guerra seriam os Estados Unidos da América. Em 42 já se sabia isso. Em 43 já tem os acordos de divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, porque eles sabiam que eles iam ganhar a guerra. Então Getúlio procura ficar do lado vencedor, mas quando ele pede dinheiro para criar a Companhia Siderúrgica Nacional e os Estados Unidos se negam a isso, ele vai lá e busca o apoio da Alemanha. E é claro que o Hitler, que tinha uma bruta do interesse na costa brasileira, oferece o dinheiro. É aí que os Estados Unidos fazem a campanha da boa vizinhança, começam a nos tratar muitíssimo bem e levam os nossos, presta atenção, os nossos melhores militares para fazer escola no Panamá, na Escola das Américas, preparando os nossos militares para tomar o poder no Brasil, que vai acontecer em 64, e para que eles não sejam apenas a salvaguarda da Constituição, mas para que eles combatam o temido comunismo. Então, os Estados Unidos oferecem o dinheiro, ganham
né, uma base no Rio Grande do Norte, e aí nós vamos para a guerra, e aí é uma participação brilhante do Brasil, você pode ver isso no Google, né? Uma participação brilhante da FEB, a participação brilhante das mulheres brasileiras nesta guerra. Então nós temos um heroísmo do povo brasileiro e um problema para o Getúlio. Qual é o problema? O Brasil foi para a guerra do lado da democracia e temos aqui uma ditadura. Então fica cada vez mais evidente que é necessário tirar o Getúlio do poder. E quando se quer tirar alguém do poder, qual é a desculpa? É sempre a mesma: corrupção. Não estou dizendo que não haja, é claro que há, mas derrubar por corrupção apenas porque o sujeito está atrapalhando os interesses da elite. Então Getúlio começou a atrapalhar os interesses da elite brasileira. Por quê? Porque ele se mostrou nacionalista e populista. Nesses 15 anos de governo, Getúlio mudou de lado. E aí ele passou a ser um problema para a elite brasileira. É por isso que ele será derrubado, sob a acusação de corrupção, em 1945. Obrigado.